O bicho já tá todo colorido. Como é que você dá aula de um jeito desse aqui, meu camarada? Pois é, né? Como é que ele se relaciona com o apótema aqui? Através de uma tangente. Doideira, hein? O bicho é tão avançado que o homem fez a conta, o homem pensou na ideia, mas a habilidade desenhística dele não acompanhou o raciocínio. Vale pra qualquer polígono regular ou irregular. Promessa é dívida, né, velho? Ó o bico moiado. Pegou na mão, não pegou? Lord of the Seven Kingdoms. Tudo isso, meus amigos, pra provar matematicamente que temos hoje aqui a parte 2, continuação do vídeo. Diz um engenheirão que vai apresentar a continuação e o aprofundamento da solução que ele deu. Mas O homem que chega? o homem que tá chegando aí, acho que ele tá por aí já, bateu o interfone. O engenheiro meio tá por aí, meu filho. Ô, meu filho. Ué, o que é isso aí? Uai. Promessa é dívida, né, velho? Ó o bico moiado. Pegou na mão, não pegou? Lord of the Seven Kingdoms, Protector of the Realm, o homem tá aí. Não. Ó o bico moiado aí, engenheiro, perdeu a aposta. Bora. Essa aqui significa que é pra todo mundo tomar junto. Exatamente. Fechou, engenheiro meio? Agora, bora abrir esse Pega negócio pra já nós aqui, aí, né? ó. Já bora dividindo aqui. Quando os caras falaram que era uma caixa, Pronto. eu quero uma caixa. Tá querendo também, James? Vai me dar uma aqui logo. Aí Bico sim. moiado Olha lá, aqui, já Aí no bico bora. moiado tem que ter. fazer propaganda aí. Aí, ó. É doido, é? Ô, engenheiro meio, você tem aí a solução? A continuação daquelas esboços lá que você colocou? Aquilo lá Vamos procede? rabiscar um negócio aí Vai agora. rabiscar? Uai, Vamos então- rabiscar um negócio aí agora. Hoje nós invertemos papéis. Hoje eu vou sentar aqui, tomar um todinho e apreciar a arte deste belo cidadão que atende pela alcunha de engenheiro. Que prazer, meus amigos, estar aqui. Vamos dar Na posição continuidade de àquela ideia que a gente lançou lá no finalzinho. Ou aquele ali foi doido demais, hein? Não, foi doido. Talvez Putz. depois eu tenha que cortar. Ah, Mas eu não sei se eu posso falar. ah. Mais felizes do que ser o engenheiro é parecer o engenheiro, né? Você viu aquela foto que apareceu na internet do engenheiro pescando, velho? Não, velho. Vamos botar o Você viu engenheiro aquilo ali? pescador aí. Não, sério mesmo. Engenheiro engenheiro pescador, pescador. velho. Ali realmente. Minha mãe mandou aquela foto pra mim. Eu olhei pra ela e falei, porra, eu não lembro desse dia. Que pescaria foi essa que eu peguei Que esse peixão, pescaria né? foi essa? Eu nem Nossa. sei pescaria, você pescar o básico, né? O pescar É. o básico. Pescar um girino ali, Agora, esse daí eu falei, porra, esse dia eu lembraria dele, né, velho? né? Ué, 2 peixão gigantes. Falei, que Tem isso, mais né, negócio meu? desse. Aí Pois tem meu peixe. camarada. Aí a conversa... Agora o engenheiro tá de lero-lero, eu tô achando que ele nem resolveu o problema. Ele tá aí, É o começa- quê? O É o peixe, quê? o pescador. É o quê? Essa caixa hoje é pra poder... É. Meu camarada, pois é, né? Ô, você lembra qual era o problema? Qual o problema que a gente estava resolvendo? Você lembra o problema que o Grisoli resolveu? Pois é, Pô, né? foi um dos vídeos mais bonitos que nós gravamos esse ano. Velho. Eu acho que tanto que o problema era muito bonito, quanto eu acho pela espontaneidade que rolou isso. Você deu uma ideia que o cara não tinha pensado. Depois Pois que eu tava é. vendo ali um vídeo, eu falei, velho, você perguntou, quando é que você usou que era um quadrado? Eu me enrosquei, eu falei, peraí, acho que aqui ali... Aí depois no meu eu falei, realmente. Eu falei, não, velho. Não será usei. que tá errada essa solução? Mas não é que tava errado. Não, Ela é. tava, talvez, valendo pra qualquer polígono. Exatamente. E é isso que nós vamos mostrar hoje, né, velho? Você que não sabia, o desafio é o seguinte, cara. Qual que é a trajetória? Bom, isso aí eu resumi, você ia ver no outro vídeo, mas basicamente a gente queria definir qual que era o formato de uma curva, né, do chão para que uma O James roda... tá tomando todinho ali mesmo, lá. Eu tô escutando o Gerão falando que... que isso, velho? Já fomos 3 aqui. Oh, meu Deus do céu. Não vai durar, não. Camarada, não perdoa não, meu filho. Nossa. Perdoa não. Você é doido, né? Manda a bala aí. Ô, mas eu queria definir, era o formato de uma curva. Não, você tomou um todinho. Não, virou bagunça. Virou bagunça. Virou bagunça. É. Bicho. Como é que você dá aula de um jeito desse aqui, meu camarada? Pois é, né? Portugal. Lições de cálculo vai ser assim, meus amigos. Vai ser assim, não vai? Vai ser Nível assim, alto. assim. Não vai ter essa vacação do James. Só de vez em quando. Eles me deixaram na salinha escondidinho. A galera que vai estar aqui vai na sala, vai rolar a transmissão ao vivo, vou estar escondidinho de trás. Exatamente. Lembrando Vai que na ela é a boca. prova de som, então as bobagens que o James falar não serão Aí, ó. escutadas, beleza? Então, meus camaradas, olha só. Estou me calando. Estou tentando me calar. Então, meu camarada, o negócio é o seguinte, senhor. A gente queria definir basicamente qual que era o formato de uma estrada, basicamente o formato de uma curva, né? Para que uma roda quadrada pudesse deslizar suavemente.
Agora, obviamente, essa estrada, ela pode ser retilínea? Pô, não pode, né, bicho? Isso aqui você viu no outro vídeo, tá? Mas isso aqui é só pra gente lembrar aqui brevemente, tá? Aqui o fato, bicho, é que se você fosse rodar essa roda no chão, o que ia acontecer? Ia dar uns trupicão, você concorda? E aí, o Ghisoli brilhantemente deduziu tudo, passo a passo, qual que teria que ser o formato dessa curva. E essa curva se aproximaria de algo mais ou menos nesse formato, correto, seu Ghisoli? Correto, Bacana. uma catenária invertida. Uma catenária é o formato exato. invertida é o nome da emoção. Então, olha só. Ou enquanto você vai montando sua solução e desenhando aí, velho, sabe o que Manda aí. aconteceu? Na hora que você me perguntou, porque o grande lance da aposta era, eu dei esse problema pro engenheirão, ele fez uma solução, falei, não é essa, e eu vou te mostrar uma solução impecável aqui, incontestável. Na hora que você perguntou lá, que hora que você usou que o negócio era um quadrado, eu sabia que eu não tinha usado. Sabe o que eu achei? Eu achei que você tinha me trucado. Eu falei, não, velho, será que tá tudo errado esse negócio que eu fiz aqui? Pô, não é possível, velho, que o homem vai me meter um... Eu gritei 6, o bichão vai gritar 12 e jogar na minha cara. Mas vamos ver o que você tem apresentado. Mas paramos no 6, né? Paramos no 6, não, ali é... Errado você não estava, na verdade a solução estava perfeitamente certa, porém ela está mais genérica do que a gente estava imaginando, né? Então olha só, para você que não estava aí, olha só, basicamente o formato para que eu consiga fazer essa roda rolar ao longo dessa curva seria mais ou menos desse formato, tá? Como é que chama essa curva aqui? Essa curva ela é conhecida como catenária, uma curva muito comum na física, na matemática, né? E a expressão dela é cosseno hiperbólico de x. Cosseno hiperbólico, novamente, o Ghisoli já explicou para você, né? Tudo direitinho que quer. É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Bacana? Lembrando que ela está de ponta cabeça aqui, beleza? Na verdade, o formato da catenária é assim, beleza? Aqui tá um trechinho dela, né? Picada e invertida. Bacana? Tenta visualizar aí, bicho. Então, olha só, bicho. Na hora que a roda vai deslocando, né? Esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui vai deslizando para cá, de modo que esse centro desse quadrado, ele continue na horizontal perfeitamente, beleza? Toda essa dedução, tudo isso daqui já tá no outro vídeo, com certeza você já assistiu. Se não assistiu, assiste lá, tá? Assiste lá que você vai acompanhar aqui. E o desafio, no final das contas, que o Ghisoli lançou foi o quê? Ele virou para mim e falou assim, engenheiro, eu mostrei aqui o caso do quadrado. E se for um outro polígono qualquer, como que vai ser? E o desafio era para eu resolver nesse vídeo. Exato. Mas a solução já saiu no próprio vídeo 1, meu camarada, como você também já deve estar ciente, mas logo, né, lógico, hoje nós vamos mostrar bonitinho aqui, aquele dia foi uma argumentação, né, a gente viu, realmente dava certo, mas hoje nós vamos formalizar, explicar tudo direitinho o que acontece. Caso o polígono seja um outro polígono, não pode ser um hexágono, um pentágono, um octógono, pode até ser um polígono não regular, como a gente vai ver aqui, é um resultado bem interessante, fechou? Então, bora lá então para a solução? Let's go? Tô ansioso pra ver, engenheiro, man. Então, bora lá, meu velho. Olha Tô só. guardando meu todinho aqui pra eu bicar ele Bora de lá. pouquinho em pouquinho. Vai lá de pouquinho em pouquinho, deguste, porque esse daqui vai ser doido demais, bicho. O lance é o seguinte, cara. Basicamente, qual que foi a minha sacada? Sacada foi aquela que o Ghisoli acabou de comentar com você, que é o seguinte. Quando ele estava deduzindo, realmente, ele usou um quadrado, perfeito? No entanto, eu percebi no final das contas que, na verdade, ele não usava o quadrado. Na verdade, ele usava só o quê? Só um dos lados do quadrado. E essa daqui foi a grande sacada, né? Foi a grande sacada. Então, o que eu quero que você imagine agora? Você imagina o seguinte, cara. Ao invés de você imaginar um polígono, imaginar, sei lá, um pentágono, um hexágono, não imagina um polígono, não. Você vai imaginar o seguinte. Você vai imaginar uma barrinha como se fosse uma pedrinha ligada no arame. Como assim? Olha só. Você vai pegar isso tudo aqui e vai ligar esse camarada aqui. Perfeito? Ó. Formando aqui 90 graus. E vai desconsiderar toda essa figura aqui de cima, bicho. Tudo.
Bacana? Então não vamos sobrar com o quê? Pô, não vamos sobrar com esse negócio aqui, né, bicho? Ó, se liga só. Vamos ficar aqui, ó. Aí, beleza. Essa aqui seria uma barrinha. E aqui nós vamos ligar. Opa. Esse treco aí bate no ponto médio da barra? Bate no ponto médio. A princípio. Tá. Bacana? A princípio. Vamos começar com o ponto médio porque ele vai ser mais intuitivo. Depois eu argumento que ele, na verdade, não precisará ficar Tá. no ponto médio. Beleza? Então, olha só. Observe só. Pô, esqueci até o que eu ia falar aqui, bicho. Beleza. E na argumentação foi que, na verdade, essa catenária, o que acontece? A hipótese foi que o lado do quadrado era 2. 2. Bacana? Então, se o lado do quadrado é 2, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Bacana ou não? Beleza? E também tem um detalhe importante, que é o seguinte, cara. O que a gente definiu como deslizar suavemente? A gente definiu como o centro da roda se deslocar horizontalmente. Se você perceber, todos os outros pontos não deslizarão suavemente. Por exemplo, pega esse ponto aqui, ó. Ele vai deslizar, por exemplo, vamos pegar um ponto mais óbvio aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, dessa roda. Ele vai deslizar horizontalmente à medida que a roda desloca? Não, né? Esse ponto aqui, ó, ele tá aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui embaixo, enfim, ele vai se deslocando. O que significa deslocar suavemente? Significa que um ponto determinado, ele vai seguir uma trajetória retilínea. E qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é deduzir qual que é a curva para que essa barrinha se desloque sobre uma curva, aqui, de modo que este ponto aqui, ele vai para a direita. Beleza? Então, olha só, ele vai seguir aqui, ó, na horizontal. Boa. Bonitinho. Ah, mas e outro ponto? Outro ponto? Não. Bacana. Qualquer outro ponto não vai se deslocar horizontalmente. Assim como aqui na roda quadrada, quem se deslocava horizontalmente era única e simplesmente esse ponto central aqui. Perfeito? Então, resumindo nosso problema, eu quero definir qual que é o formato dessa curva para que este ponto que está ligado por uma haste, beleza? Está ligado por uma haste ali, ó, ok? Ele se desloca horizontalmente. Beleza? Fechou? Agora pensa comigo, cara. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos considerar o tamanho dessa barrinha 1. Por quê? Porque eu quero. Beleza? Mas e se ele não for 1? Eu gosto sempre de imaginar assim, qualquer sistema, você pode criar uma nova unidade para que ele seja 1. Né? Não é? Você dá um zoom, tira um zoom ali. Mas e se ele for 2,5? Aí você tira o zoom até transformar ele em 1. Bacana, você transforma 2,5 metros em um guisole. Em um todinho, beleza? Dá até uma bicada no meu. Exatamente. Você define uma nova unidade ali de comprimento de modo que aquela unidade ali passe a ser 1. Claro que isso aqui vai ser por uma conveniência. Por quê? Porque essa curva, ela vale para quem? Para essa distância igual a 1. E só lembrando aqui, cara, você lembra como é que chama esse segmentinho aqui, ó, que liga o centro de um polígono até o ponto médio? É chamado de apótema. Exato. Esse cara aqui é chamado de apótema. Perfeito. Então, nós vamos deduzir nosso problema baseado em um segmento ali de apótema 1. Então, esse camarada aqui, ó, vai ter apótema 1. Agora eu te pergunto, Guizotto, se você fosse... Mas agora, rapidão, como é que vai ser o movimento desse treco aí? Pois é. Porque o quadrado ele ia descrever lá o rolamento. Ele ia descrever o Que era rolamento. a composição de uma rotação e uma translação. Esse treco também vai ter uma Aqui é translação para literalmente a direita. mesma coisa. Ele vai girar em torno do ponto central, né? Exatamente. Aqui, ó, se você quiser, é porque nós vamos omitir o fato de ser quadrado. Bacana? Porque aqui, ó, você pode imaginar... Entendi. Você pode imaginar que isso aí é um polígono de N lados. E você só desconsiderou os N lados, né? Eu só desconsiderei, eu tô Aquele é o centro do considerando polígono, beleza. um pedacinho dele. Tá, fechou. Bacana, ó. Não, beleza. Só um pedacinho dele ali, ó. Bacana? Porque minha argumentação, ela reside no fato de que se exploda o que acontece daqui para cima. Não importa. Podia ter um barco aqui em cima, podia ter um carro, podia não ter nada. O que eu quero é que
Se esse ponto está ligado nessa barra, que essa barra é horizontal, isso aí, a barra tem que ser reta, bacana? Na hora que essa barra se desloca, ela vai se deslocar assim, né, bicho? Ó, daqui a pouco ela vai estar aqui assim, né, ó. Mais ou menos aqui assim, né, ó. Beleza? De modo que este ponto aqui, ó, ele se deslocou, mas ele se deslocou de modo que, aqui, ó. Agora, Boa. olha lá. A barra se deslocou e ele tá. E assim vai. Bacana? Fechou? Aí na hora que chegar no final da barra, pô, na hora que chegar no final da barra a gente vê. Bacana? Mas você concorda comigo que esse problema, ele é literalmente, não é nem parecido. Ele é literalmente o problema que você resolveu na roda quadrada. Sim. É literalmente a mesma coisa. Você definiu, você fez uma semelhança De aqui, fato, né? Ó, é. bacana? Ó, você pegou aqui esse ponto aqui, que está exatamente embaixo desse daqui, definiu o triângulo aqui, pá. Jogou para cá assim um dy, dx, não foi isso? Foi. Pá, Então pá, a pá. semelhança, dava uma equação diferencial que Uma equação diferencial, caía no cosseno hiperbólico. É. Então o y, na verdade é menos, mas nós vamos omitir isso daqui. Bacana, podemos orientar o eixo para baixo, por exemplo. Não. Bacana. Cosseno hiperbólico de x. Só que, cara, olha só para você ver que loucura. Qual que é a diferença entre esse problema que nós acabamos de resolver, na verdade a gente copiou essa solução, e esse daqui? Pô, ali eu simplesmente ignorei o fato de ser um quadrado. Eu só trabalhei com uma barrinha. É literalmente como se fosse uma barrinha mesmo. Você vê o queijão bobo, que você bate nele e ele volta pro lugar? Então é como se você tivesse uma barrinha com uma bolinha ligada em cima. Se você desse um peteleco nela, ela ficaria balançando aqui de modo que esse ponto aqui ficaria perfeitamente na horizontal, como se fosse um ponto de equilíbrio dele ali. Bacana? Mas aí você fala assim, pô, mas qual que é a diferença então se eu tivesse um quadrado ou um hexágono ou um octógono triângulo. ou um triângulo? O triângulo ele é um caso particular que ele dá um probleminha, né? Um probleminha pequenininho, a gente pode comentar também. Mas, ignorando o triângulo, o que aconteceria se fosse, né? O que muda de um problema para o outro? Observe, o que manteve constante daqui para cá? O que manteve constante foi o apótema, a distância da curva até o ponto que você quer que fique se deslocando na horizontal. Bacana? Ok. Aí eu te pergunto, e se fosse um pentágono, se fosse um hexágono, se fosse um quadrado, se fosse um hexágono? Enquanto eu vou desenhando aqui, você vai ter uma próxima, então você aperta no 8x aí da velocidade do vídeo, beleza? Então olha só, vou desenhar aqui, ó. Observe que eu vou desenhar aqui o quê? Ó. Eu vou desenhar apótemas iguais a 1. Bacana. Que doideira, hein, velho? Ô, isso aqui é doideira demais, velho. Peguei. Isso aqui. Vai mudar só o tamanho do lado, né? Isso, exato, Apótema bicho. fixa, né? Exatamente. O apótema. Pegou a ideia já? Sabe aquele negócio também? Se você for pensar assim, você pode desenhar, né? Se você quiser visualizar, para um apótema fixo, dá para você É isso que eu imaginar vou fazer. tem uma circunferência de raio fixo. Você vai fazer isso aí? Isso. Ah, Na verdade, eu vou desenhar uns 3 polígonos aqui só para a galera ficar mais visual. Ah, boa. Mas o argumento seria esse, né? Qualquer polígono teria uma circunferência inscrita de raio fixo e quanto maior o número de lados, menor fica o tamanho do lado. menor né? fica o tamanho do lado e ela vai se aproximando de uma circunferência, né? Exatamente. Então vamos fazer aqui, ó, só para ilustrar, o quadrado. Caramba, hein, velho. Ô, doideira esse negócio. Mas né, aí você vai, pode ir fazendo aí. Você vai conseguir escrever aquele cosseno hiperbólico ali, em termos do número de lados? Porque o que eu queria ver era o seguinte, era uma função matemática, tal que quando você metesse, ela teria que depender de n, né, que é o número de lados ali. Aham. Tal que no limite em que n vai para infinito, a estrada, né, que é o cosseno hiperbólico, viraria uma reta. Porque Na isso que a gente verdade- tava argumentando, não era? Não, é porque na verdade isso não vai acontecer. Ah, O que acontece é, se você escrever, o que manda na verdade é o valor do apótema. Vamos fazer a demonstração matemática aqui? Pode manda ser? aí, manda aí. Bora, é que eu não queria ser tão
Não tô Então, querendo no falar pelo, matemático. assim. Mas então vamos ser. Bacana? Vai, Deixa não, eu só manda aí. desenhar 2 polígonos aqui, ó. Só pra Quero gente ver o entender tem direitinho estralando aí. o que a gente vai fazer. Desenha aí pra galera visualizar. Porque na minha cabeça, cara, eu não sei o que você vai aprontar aí não, mas naquele dia que a gente trocou ideia, na minha cabeça, dá pra você escrever uma função matemática em termos de n, que é o número de lados ali, né? Aham. E no limite em que, se você metesse, tomasse um limite em que n vai para infinito, aí essa função matemática ali, que é o cosseno hiperbólico, viraria uma reta, né? Na verdade, o que acontece... Nós vamos fazer uma Pelo menos foi o demonstração que a gente bonitinha. discutiu lá, né? Mas o que acontece é... Ou aonde que você trunca. Se o apótema for constante, se o apótema for 1, a curva, essa curva, eu vou mostrar matematicamente, mas essa curva, na verdade, é como se tivesse um apótemazinho aqui fora e um apótemazinho aqui, ó. De forma que quando o apótema é 1, dá essa curva. dá essa curva. Mas Pra o que qualquer polígono. muda de uma curva para outra? O ponto de truncamento. Então, a curva não muda. A curva não se aproxima demais. Não importa qual Entendi. polígono você pegue, vai ser sempre uma catenária com literalmente esse formato. Entendi. A diferença é Aonde que você vai trunca. pegar trechos maiores Entendi. ou se você vai pegar vários trechinhos desse daqui, ó. Entendi. A curva, se você olhar a equação de cada uma, Entendi. vai ser cosseno hiperbólico de x. Entendi. Isso não muda. Só que isso é função de quem? Do apótema. Do apótema, sabe? Beleza? Se o apótema talvez for não- maior, aí a curva Entendi. desloca. e Talvez dê etc pra e tal. escrever então o seguinte, velho. Continua o seu negócio aí, toda hora eu te interrompo. Né? Pode falar, só. O cara queria fazer um desenho ali, tem meia hora, coitado. Já ia demorar, né? Já ia demorar. Então, olha só, vou desenhar só 2 aqui pra você, ó. Um quadrado e um octógono. Então, olha só pra você ver. O que eu tô mantendo de constante um com relação ao outro? O apótema. Então, olha só. Esse tamanhozinho aqui eu tô desenhando aqui, ó, com comprimento 1. Bacana? Então, olha só. É como se eu tivesse essa barrinha, só que várias barrinhas. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Tem um ladinho aqui, ó. P. Esse ladinho, olha lá, ó. É a mesma figura. Só que aqui é a barra e a bolinha está aqui no centro. Aqui do lado tem a outra mesma figura aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, mesma coisa. E a outra aqui do lado, em cima? Mesma coisa. E aqui do lado, mesma coisa. Então é como se fossem 4 barrinhas dessa, que na hora que uma termina o seu movimento, a outra inicia o seu. Mas aí o que acontece se eu Por for isso que você só aumentando- repete a figura, né? Por isso que eu você só tinha repito. perguntado. Exatamente. Se um lado girou em cima daquela figura e o outro lado girar em cima da outra figura, é a mesma coisa. É a mesma coisa, sacou? Então crer. você não consegue definir uma função infinita, mas você consegue definir Entendi. a função de trechos. Bacana? Tá. Agora, olha só, se fosse um octógono, imagina só, então eu tenho que desenhar 8 apótemas. Todos esses apótemas, eles têm o quê? Mesmo comprimento. Mesmo comprimento aqui, ó, igual a 1. Bacana? Então como é que vai ficar essa figura aqui? Essa figura ficaria algo mais ou menos... Ó, deixa eu começar aqui de baixo para ficar mais intuitivo para você, ó. Aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Olha lá. É uma barrinha. Bacana. Mesma coisa aqui. Só que o que que mudou? O que que mudou dessa barrinha daqui para essa barrinha aqui? Você comentou lá no início. Comprimento. O comprimento dela. Bacana? O apótema é o mesmo. O apótema é o mesmo, mas o comprimento dela deu uma encolhida. Ah, tá. Então, olha só. E aqui essa outra barrinha aqui, ó. Essa outra barrinha aqui, mesma coisa aqui, ó. 90, né? Sempre 90 já que é a apótema, né, ó. Então, olha só. Aqui, mesma coisa. Pô, que massa, hein, cara. Doido esse negócio, né, cara? Então, aqui. Aqui. Um outro. Aqui. Depois que você terminar esse desenho aí, tenta ver se você consegue desenhar, tipo, ali embaixo desse octógono, aquela mesma catenária, só que você vai desenhar um pedaço menor, é isso, né? Exatamente. Em cima do qual ela vai rolar. Exatamente. Então, olha só. Esse problema aqui, na verdade, é o mesmo problema repetido 8 vezes.
Só que o que acontece, né, bicho? Olha só. É literalmente... Então, o que acontece? Aqui é como se você tivesse esse mesmo trecho, só que, observe, aquele argumento. Como essa barrinha, ela continua com o mesmo comprimento, essa altura, o formato da curva, você deve concordar comigo que é igual. Não importa. Olha só, se você balançasse essa barrinha, sei lá, 1 centímetro, ou 2, ou 3, a lógica do movimento se preserva. O objetivo é essa bolinha, ela andar na horizontal. Então não importa se eu estou indo muito ou indo pouco. A lógica do movimento é exatamente o mesmo. Então, o que muda se você for rodar esse quadrado, esse camarada? Pô, o que mudou foi o comprimento do lado. O formato da curva não. O mais importante é você entender isso. O formato da curva permanece sempre, sempre, sempre o mesmo. O formato. Bacana? Só que você vai o quê? Você vai parar. É como se você cortasse a curva em um momento antes. Então, como que ficaria se a gente fosse fazer assim, né? Ó, como que ficaria a curva catenária? Vamos desenhar aqui, ó. A mesma catenária. Bacana? A catenária é literalmente a mesma, exatamente a mesma curva. Só que qual que vai ser a diferença para você rodar essa e para você rodar essa? A diferença vai ser que ali você vai ter que pegar o quê? Um trecho maior e aqui você vai pegar um trecho menorzinho. Então é como se eu parasse aqui assim, ó. Ó. Vamos pegar aqui assim. Aqui. Aqui. E a de dentro, se fosse pegar aqui, ó. Então, pam, aqui. Então vai ficar aqui. Então, olha só. Para você rodar a curva do quadrado, você teria que pegar esse trecho daqui até aqui, ó. Porque o lado dele é maior. Enquanto... Aí o que você ia fazer? Você ia pegar e ia replicar isso daqui várias vezes. Né? Ah, tá. Aí você ia pegar outra lá e assim por diante. Já a do octógono, observe, o que acontece aqui? Aqui está menor. Se está menor, significa que o trecho lá vai ser menor, ou seja, nós vamos só até aqui assim, ó. Agora, só para a gente mostrar o que acontece, né? Às vezes o camarada está perguntando, né? Pô, mas aqui, lógico, né? Você replicaria isso daqui, ó. Você está vendo que o formato da curva é exatamente o mesmo? Só que nós estamos pegando trechos... Mas dá para você calcular isso aí? Dá. Onde que você trunca? Bora lá, então? Quero ver essa conta. Você tá animado aí, calcular esse negócio comigo? Bora lá? Vamos manter o apótema 1, você que escolhe. Pode ser, não. Manda um aí. Manda um, Vamos já tá um, pronto. Pode ser. Porque aí já fica... Na verdade, a única coisa que vai mudar vai ser um argumento aqui dentro. Dependendo do tempo do vídeo, a gente mostra lá no final, tá bom? Mas vamos lá. Olha só. O que a gente viu é que a curva y é dada por cosseno hiperbólico de x. Bacana, essa é a curva que descreve esse comportamento. Lembrando, lógico, que ela está de ponta cabeça, mas isso aqui a gente vai omitir, tá bom? Porque só vai mudar o eixo. Bacana? Ok, agora vamos lembrar do negócio. Cara, quando você tem uma curva qualquer, descrita por uma função f de x, como que eu faço para calcular o comprimento dessa curva ao longo de um intervalo, né? Qualquer aqui, né? Vamos dizer aqui L de A até B. Sempre desse negócio? O comprimento seria igual a integral de A até B de como é que é mesmo? 1 mais a derivada ao quadrado raiz dx. Quem não sabe isso aí tá nas aulinhas do lições de cálculo. Tá lá na lição de cálculo. Eu vou dar essa aula aqui, bicho. Isso daqui é para você calcular o comprimento de uma curva. É como se você metesse
1 milhão de pitagos, ó, na nossa reunião aí, velho. Ó. Olha aí, ó. Opa, tá Ih, então essa aí que tá a reunião. Então bora, lá. Ó. Então esse daqui é pra gente calcular o comprimento de uma curva qualquer, genérica. Bacana? Se você lembrar que essa curva ela é dada aqui por cosseno hiperbólico de x, quem que é a derivada? Vamos colocar aqui, não. Quem que é a derivada de cosseno hiperbólico mesmo? Y' que é igual a seno hiperbólico. Ih, a lá, engenheirão já fraquejou. Escreveu 100 com E. Oh, rapaz. Ah, e vai continuar com E, beleza? Aqui, ó. No livro de cálculo é Isso tudo é o que com I, separa né, os homens dos meninos, rapaz. daí, Quem ó. escreve sendo com Sai. E, quem escreve com I. Ah, moleque. Então, olha só. Se você jogar aqui dentro, cara, olha só que doideira que vai dar. Ah, O aquilo ali. comprimento. Ô, bicho, que doideira, hein? Você viu? Vai dar uma relação fundamental ali. Vai dar ó. uma relação fundamental. Para quem não lembra, que também foi explicado no outro vídeo, como é que é a relação fundamental da trigonometria hiperbólica? Seno ao quadrado. Opa, aí, ó. De novo aqui, ó. Opa. Que é igual a 1. Bacana? Esse camarada fica menos, né? Por causa das exponenciais lá, você pode fazer essa demonstração aqui sem grandes problemas, tá? O fato é, cara, na hora que você for calcular essa integral aqui, vai ficar integral de A até B. Eu vou deixar aqui os intervalos definidos aqui. Quem que vai ficar aqui dentro, cara? Vai ficar 1 mais derivada ao quadrado. Derivada é seno. Então aqui fica seno ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado de x raiz. Fala pra mim, senhor. Quem que é o seno hiperbólico? Quem que é 1 mais seno hiperbólico? Fica cosseno. É ou não é? Tirei raiz, fica quem? Fica cosseno. Ah, tá. Então esse negócio aqui vai ser integral de A até B de cosseno hiperbólico de x dx. Só que nós sabemos, cara, derivada de cosseno é seno. Bacana? Derivada de... Então, opa... na verdade, do seno não tá é o escrito cosseno aqui, né? também. Mas um é derivada do outro. Bacana. Não tem troca de sinal no hiperbólico. Então, a integral de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico de x. Teria mais uma constante aqui, né? Ó. Mas o fato é, vai depender aqui, ó, o comprimento dessa curva vai depender do seno hiperbólico. Então, vamos imaginar o seguinte, cara. Por que nós calculamos esse comprimento de curva mesmo? Para a gente saber que ponto que eu preciso truncar a curva. Porque nós vimos aqui, ó, que a única diferença, né, as curvas elas têm o mesmo formato, a única coisa que vai mudar vai ser o ponto de truncamento. Então, se a gente imaginar que o eixo x, o eixo y, tá aqui assim, ó. Bacana. Aonde que eu vou precisar truncar essa curva aqui? E aonde que eu vou precisar truncar essa curva? Essa aqui eu truncaria aqui, né? Ó. Essa daqui eu já truncaria aqui, né? Ó. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de x4, porque ele é o x no qual eu vou truncar um polinho de 4 lados. E aqui eu vou chamar de x8. Pô, essa notação foi bonita, hein? Gostou? Essa foi bonita. Olha lá. Bacana, que é o ponto onde eu vou truncar a minha curva para um polígono regular de 8 lados. Fez sentido ou não? Tá? Mas vem comigo, bicho. Olha só. Se você perceber, aquele N que você estava querendo, né? Olha só. Se você imaginar... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou desenhar esse negócio. Vou desenhar aqui, ó. Se você pegar aqui, ó. Aqui tem a bolinha. A bolinha tá aqui, ó. Que é um. Como que você vai saber até que ponto você vai truncar? Olha só. Pensando em polígono regular ainda. Pensando em polígono regular, o que seria esse cara aqui? Seria metade do lado do meu polígono. Bacana? E observe que esse lado aqui, ele vai ser... Como é que ele se relaciona com o apótema aqui? Através de uma tangente. Né? Então vai ficar aqui, ó. Tangente de teta, né? Esse Tangente de teta seria L sobre 2. Por que L sobre 2? Porque o lado do polígono
é esse cara todo aqui, não. Então seria L sobre 2 sobre 1. Ah, tá. Então esse negócio aqui equivale L sobre 2. Bacana? Só que qual que é a pergunta mesmo? A pergunta é em que ponto que eu preciso truncar essa curva. Eu preciso truncar essa curva no ponto onde o comprimento fecha. Então, por exemplo, pensando no quadrado, como é que você vai definir aqui, ó? O L. Pô, o L você teria que ir de 1 até 1. Esse cara aqui, ó, como é que seria esse negócio? De menos 1 a 1 que seria aquela integral? Isso, seria de menos 1 aqui. Mas então, peraí, só para eu sacar. Talvez se você desenhar ali fica bom. O que você quer dizer é que você vai truncar a curva quando o comprimento dela for igual ao lado do polígono. Porque meio que o polígono tem que... Exatamente. Ele vai deitando sobre a curva. Exatamente, ali, né? Exatamente. Ele vai deitando, né? Então, por exemplo, né? Sei lá, aqui, ó. Esse desenho aí tá bom. Esse daqui também tá legal, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Observe que em que ponto que você vai truncar essa curva? Você vai truncar essa curva na hora que esse pontinho amarelo chegar onde? Chegar aqui. Como a gente está admitindo que não há deslizamento, é apenas rolamento, esse comprimento vai ser igual a esse comprimento. Então, por um lado, eu encontrei que o comprimento, aqui, L sobre 2, é tangente de θ. Por outro lado, eu vi que o comprimento que eu preciso fazer é igual a quanto? É igual a seno hiperbólico de x. Então, o que basta você fazer aqui? Basta você igualar os dois, né? Eu encontrei dois jeitos, né? Eu sei que o comprimento é dado por isso daqui, então o comprimento seno. Esse comprimento ali, você vai, o A e o B seria o menos x4 e x4, né? Exatamente. Para facilitar, o que você acha da gente ir do 0 até o x4? Ah, boa, só metade. Bacana? Ali, né? Por quê? Porque na hora que eu for falar de polígono não regular, aí o negócio fica mais emocionante, sacou? Porque não vai ter uma metadinha, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar daqui até aqui, ó. Bacana? Boa. Então olha só, nesse caso aqui, ó, esse integral aqui, né, ó, seria igual a quanto seria, aqui na verdade como é definida, né, ó, como é definida, esse negócio vai ficar como? Vai ficar seno hiperbólico de B, menos seno hiperbólico de A. Então, por exemplo, vamos pegar aqui para o caso do quadrado. Pô, para o caso do quadrado, como é que vai ficar esse negócio aqui, ó? Vai ficar assim, né, ó, seno hiperbólico. Seno hiperbólico de 1, que seria o meu x, que é igual a quanto? Esse x4 seria 1, né? Como é que é? O x4 seria 1, né? O x4 seria 1. Deixa eu só pensar um negócio aqui. 1 e 1 aqui. Menos o seno hiperbólico de 0, né? Menos seno hiperbólico de 0, que é 0. Então vamos lá, aqui, ó. O comprimento, que no caso seria 1, seria igual a seno com i, né? Seno hiperbólico de x4. Isso. Perfeito? Que na verdade esse 1 aqui, ele nada mais é, né? Ele vem lá do tangente de π sobre 4, né? Tangente de π sobre 4. Beleza? Então, quem que vai ser esse x4 aqui? Seria arco seno hiperbólico. Pô, isso aqui é feio. Isso também é feio, né? Mas quanto daria o seno hiperbólico de x4? Sei lá, cara. Daria mais ou menos de x4 0, é elevado a x4, menos é elevado a menos x4 sobre 2, né? Vai dar um pouquinho menos que 1, né? Porque se daqui até aqui tem 1 de comprimento, não é isso? Curvado, né? Curvado. Sei lá, no reto vai dar um 0,8. Vai dar um 0,8. No oi esse negócio dá 0,8. Mas agora o que eu tô pensando então é o seguinte, vamos supor que, ó, se você tem um polígono de n lados, você vai ter o seno hiperbólico de xn, de um lado. Xn. E do outro você vai ter a tangente de θn. Isso. Lembrando que o θn, ele vai ser 2π sobre 2n. Sobre 2n, isso.
Que é igual a Ele é metade do ângulo central ali, né? metade do ângulo central. Π sobre N. Beleza? 2π Tá. tudo dividido por... Aqui é θ, né? Então seria 2 aqui, né? Então seria 2 vezes N. Então é π sobre N. Tá. No caso, por isso que eu falei que aquele ali seria π sobre 4, né? Ó? Mas então olha que doido, olha só, que é o que eu falei. Então a equação geral, ela seria tangente de π sobre N, que seria L Para sobre um polígono 2. regular? É, Sim. tangente de π sobre N igual ao seno hiperbólico de xn. Certo? Isso. Do ponto máximo, você fala daqui. Isso, Até até aqui. ali. É, pra você pegar Perfeito. metade do lado. Perfeito. Esse xn nosso ali seria metade do lado do polígono, certo? Exatamente. Então, olha só, tangente, só que olha que doido, o que eu tô querendo pensar era como é que esse negócio, tentar ver se vira uma linha reta, né? Esses Aham. truncamentos ali. Então você vai ter, ó, a tangente de π sobre N, ela seria aproximadamente π sobre N, né? No limite em que N vai para Tangente de infinito. π sobre N, ela pode Se N jogar. vai para infinito, Perfeito. deixa eu ver se a gente consegue jogar. Π sobre N Deixa eu ver. vai ser o seno hiperbólico de xn. Ah, não sei se vai dar certo, entendeu? Ó, mas vai ser aqui, ó. Seno hiperbólico, Seno hiperbólico xn, que é igual a tangente De π sobre N. de π sobre... Aí N. imagina que você toma dos dois lados ali um limite de N indo para infinito. Sim. Se você toma um limite de N indo para infinito, aquela tangente π sobre N Vai vira pra um π zero, sobre né? N. Não, mas ela vai aí um π sobre N inicialmente, porque na primeira aproximação a tangente é aproximadamente igual ao ângulo. Tá, você fala tirar essa tangente daqui. Isso, eu tô tentando visualizar aqui, não sei se vai dar certo não. Não, Mas, veja bora só, lá, ué. Se você toma um limite em que N vai para infinito dos dois lados, o lado direito vira um π sobre N, porque a Sim. tangente é aproximadamente igual ao ângulo, e o lado esquerdo, vamos pensar, qual que é a aproximação para exponencial quando N vai para infinito, hein? Seria talvez pegar ali os primeiros termos da série de Taylor, né? Seria 1 mais x, né? 1 mais x. Então, ou seja, o seno hiperbólico de x sobre n... Não, acho que vai dar merda esse trem aí. Não, mas Você entendeu? entendi, mas é que na verdade, isso aqui nós estamos calculando é o comprimento. Perfeito? É o comprimento de um pedacinho. Isso, mas aí Se a o gente x... pegar o n tendendo a infinito, esse L tende a zero. Só isso. É verdade. Você entendeu? É mesmo. É verdade. Entendeu? A gente π sobre n tende a... o n vai para infinito, o tangente de Isso. 0 é 0. O L é 0, talvez um pedaço Quando minúsculo, né? Isso, tende a infinito. Porque, igual a gente já argumentou, Ah, tá. o formato da curva não muda. Pode O crer. que muda é só o pedacinho. Então, quando a gente Entendi. pegar, quando ele tende a L, vai ficar limite, né? Ó. Limite de tangente de π sobre n, quando n tende a infinito, que no caso vai ser zero. Ou seja, Tá. os pedacinhos aqui eles vão ficando cada vez menores, né? À medida que é muito intuitivo, né? Uma vez que o lado aqui vai diminuindo. Lembrando que você sempre aproximar daqui para o apótimo igual a 1. Que era aquele lance lá de quando virasse uma circunferência, você ia compor vários pedacinhos de tamanho quase zero e ia dar uma reta, né? Exatamente. Então vai ficando... Entendi. Imagina aí, né? Sei lá, você pegar 10. Pô, velho, o x10 vai estar aqui, né? Você pegasse uma curva, né? Você pegasse Pô, que uma curva doido, aqui, hein, ó, velho? com uma catenária assim, né? Como é que ficaria esses x's que nós estamos calculando aqui? Sei lá, o x4 estaria aqui, o x8. Aqui é um chute, né? Ó. Não sei exatamente onde que estaria. Agora, sei lá, o x10, sei lá, 20, estaria aqui, né? Ou seja, você ia ter um trecho formado só por esse topinho dessa catenária aqui, ó. Praticamente uma reta, né? Praticamente uma reta. Então seria vários trechinhos desse daqui, né? Ó. Pô, bonito, hein? Doido, né, cara? Agora vamos devagar aqui rapidamente. Quanto tempo já deu esse negócio aí? Não um tempão, velho. Uns 40 minutos, deu não? Vamos só mais 7 minutos. Manda 7? 7. Vamos ver se o homem tem a mãe. Então, olha só, aqui Dois. seria se o polígono tendesse para N lados, né? Tendesse lados aí para o infinito, ou seja, isso daqui aproximaria de uma Pô, velho, que doideira, hein, gente? retinha. Doidice, né? Doideira. Mas agora acho que a parte mais doida é essa daqui, velho, que Ó. a gente faz questão de fazer, que é o seguinte. Vamos imaginar,
Ó, essa parte matemática aqui eu vou apagar esse negócio, beleza? Só pra gente aproveitar. De modo geral, se o cara quiser saber o xn, ele tem que resolver uma equação transcendental, né? Uma equação Ele vai transcendental. ter, tipo assim, E elevado a xn igual a alguma coisa. É igual a tangente, né? Igual uma tangente, né? Ué, igual a tangente. Você Uma não equação consegue que você isolar esse x mistura aí exponencial com tangente. com trigonométrica. Nossa. Aí é loucura, bicho. Aí tem que jogar no computador, né? Aí joga no computador. Cara, o recado transcendental é que essa aula do engenheiro está transcendental. Ou, Cara, você que não esquece doideira, de se hein? inscrever, né, bicho? Na lista de espera. Pô. A espera tá embaixo, meu camarada. Você já clica embaixo, porque tá chegando, bicho. O Pô, LC. LC. Não, o LC vai ser fricação, Estralando hein, aí, velho? meu Imagina camarada. aqui. Esse é um transcendental. recado transcendental. Você tá maluco. Caramba, engenheiro, man. Que Agora, olha só pra você ver que doideira. O que acontece se o polígono não for regular? Porque se o polígono for regular, o que acontece? Nós, basicamente, né, truncamos a curva ali em pedaços cada vez menores. Mas é que tá. Qual que é a beleza que o polígono regular tem? Na verdade, olha só, tem uma outra reflexão ainda. Manda aí. Ainda regular. Ah, Só que se eu quisesse que, ao invés... Pô, essa aqui é doida, hein? manda aí. Ao invés do centro se mover suavemente, e se eu quisesse que outro ponto se movesse suavemente. Na verdade, fazendo isso, a gente já conclui se o polígono não for regular, sacou? Porque você mudar o eixo onde que você passa Exatamente. a roda. Imagina que você quer, sei lá, aqui se você colocar um monte de taça equilibrada aqui em cima, o bichão vai seguir horizontal. E se eu quisesse, na verdade, que o ponto que se movesse horizontalmente fosse esse. Caceta, Sacou? que pessoal. Pensou? Vamos devagar sobre isso aqui, rapidamente. Vou apagar essa parada aqui, velho. Aí eu acho que essa... De imediato eu pensaria que essa catenária, ela vai ter um pedaço grande e um pedaço pequeno, e aí você vai duplicando ele, né? É tipo isso ou não? Como é que é? Na minha cabeça ela vai ter um trecho mais maior, depois um trecho menorzinho, e você duplica isso ou não? Também, mas vai ter um outro fenômeno acontecendo aí. Manda aí. Então. Fenômenozinho interessante, que é o quê? É uma pergunta que você fez lá no início, cara, que é o centro da catenária. Observe. Pô, essa reflexão aqui é muito doida, velho. Olha só, digamos que, de novo, aqui tem um quadrado, beleza? Só que agora eu quero que, na hora que esse negócio sai deslocando, eu quero que esse outro ponto aqui, ó, esse outro ponto aqui, ó, que ele fique fixo. Na verdade, não fixo, né? Mas eu quero que ele se desloque horizontalmente. Obviamente, essa curva aqui não serve mais, porque nessa curva aqui, quem que se desloca horizontalmente? O centro. Bacana? Então, e se você quiser que esse ponto aqui se desloque horizontalmente agora, velho, como é que vai ser esse negócio? A chave é sempre essa daqui, ó. Você concorda comigo que, pelo fato de ser um segmento de reta, é uma catenária? Isso que eu ia falar. Obrigatoriamente? Cara. Sim. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar nomes aqui, ó. Vértice A, B, C e D. Beleza ou não? Então, se a gente pegar essa barrinha aqui, ó, AB, aqui, ó, AB. Lembre sempre daquele argumento, cara, de que você tem uma barrinha ligada por um ferrinho ali em cima. Ah, tá. Então, olha só. Só que aqui, ó, tá mais pertinho aqui, ó. Beleza ou não? Ó. Bicho, imagina aqui, ó. Imagine que isso aqui fosse o centro. Não é não, tá? Ó. Eu vou prolongar aqui só para te induzir. Qual que seria a curva que descreve aquilo ali? Catenária velha de guerra. Catenária velha de guerra aí. Você já tá mais careca do que eu de saber dessa catenária aí, né, velho? Ó, então, como é que ficaria esse negócio? Ficaria um negócio assim, ó.
É ou não é? Simétrico, ó. Aqui, na mesma altura que esse ponto final. Por quê? Porque esse cara aqui é o ponto médio. Se esse cara aqui é o ponto médio, essa catenária é simétrica. Só que na verdade não é, bicho. Ó. O que você vai fazer? Vai cortar daqui, ó. Bacana? Então, olha só. O ponto máximo dessa catenária... Caramba, que doideira, hein, engenheiro meio? Vai estar aqui, ó. Bacana? Esse aqui é o ponto máximo da catenária. Engenheiro meio foi longe dessa reflexão aí agora. Eu acho que ele tomou uma caixa. Oh. Não, ele tomou 315 todinho. Oh. Loucura, hein, bicho? Que doideira, entendi. Agora vem comigo. Se fosse lá do BC, o BC, ó, vamos deixar o B aqui, o C tá aqui, ó. Mesmo tamanho, né? O mesmo comprimento. Não, mas o ponto já tá mais afastado, né? Pois é, aí é que tá. Agora observe que pro BC, o que acontece? Agora esquece isso aqui, olha só para o BC ligado por esse daqui, ó. O que mudou agora, bicho? Mudou o apótema, você concorda? Ah, tá. Perfeito ou não? Aqui, qual que era a beleza disso aqui tudo? O apótema era o mesmo. Se a curva depende do nosso apótema, observe que, na verdade, a curva correta... Cara, eu não sei se está 100% correto, depois a gente pode fazer matematicamente, mas eu acho que é A cosseno hiperbólico de AX. A é o apótema. O A é o apótema. No caso do 1, a gente desconsiderou. Então, na hora que a gente coloca o A, o que acontece? Continua sendo uma catenária. Só agora é uma catenária ou mais envergada ou mais suave. Quanto maior o valor de A, mais inclinada é a catenária. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Vai continuar sendo uma catenária, beleza? Ó, porque em relação à reta BC, aonde que está esse pontinho que eu quero equilibrar? Ele está aqui em cima, ó. Ele está tipo aqui assim, ó. Então, o que mudou aqui, bicho? Aqui mudou O apótema. o apótema. Só que agora, o que vai acontecer? De novo. Tem que esticar um curva pedaço que é da essa daí? barra B, né? Exatamente. Então, continua sendo uma catenária, só que agora é uma catenária mais Alongada, né? mais alongada aí, mais vertical, né? Então, seria novamente uma catenária passando por aqui, né, ó. Só agora seria uma catenária mais assim, né, ó. Porra, aqui, ó. Aí você arrumou um desenho complicado pra você fazer. É o mesmo desenho complicado pra fazer, velho, ó. Talvez tenha sido muito... Ah, não, aqui, peraí. Tem que morrer no C, né? Tem que morrer no C e o ponto máximo dela Tem que ser tem que ser aqui, ó. no centro ali, né? Só que já é descendo já a catenária, né, ó. Porra, aí eu arrumei um probleminha difícil pra eu resolver aqui, hein, velho. Pra eu desenhar. Você tá entendendo? Então, olha só. O ponto mais alto tem que ser o ponto que o pontinho tá mais perto aqui, né, ó. Então, o ponto mais alto da catenária... Talvez comece a desenhar só meia catenária, do máximo pro ponto C, fraga. É daqui assim, né, ó. Então, peraí, ó. O ponto máximo teria que passar... Isso o ponto aí. máximo vai passar aqui. Isso. Então... Desenha só metade dela, do ponto máximo pro C, fraga. E aí depois você só completa. Peraí, eu tô pensando... Porra, minha cabeça bugou aqui agora. Bicho. Eu acho que é tipo assim, ó. Eu falo... O bicho é tão avançado que o homem fez a conta, o homem pensou na ideia, mas a habilidade desenhística dele não acompanhou o raciocínio. Pensa. Aí, ó, fia das unhas. Aí, ó. Só que aí nós vamos truncar ela cá. Nó, caceta, hein? E aí termina ela aqui, ó. Ela terminou lá embaixo. Na minha cabeça, essa curva tinha que ficar mais alta. Na verdade, ela tem que ficar mais longe mesmo, porque esse ponto está muito distante do C. Na rotação ele então, tem que descer na rotação, lá embaixo, ele né? tem que estar lá embaixo para que esse ponto permaneça lá em cima. Faltou foi 4, então, pra baixo. Faltou focado. É. Seria, e assim, O a DC lógica, é igual, né? O DC porque como eu coloquei ele mais ou menos na mesma... Não, ele é tipo espelhado aquele ali, né? É espelhado. Ah. Você entendeu? Então aqui, ó, vai ficar... Ah, não, então agora ficou fácil terminar, né? Não, aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5. Ô, Gerão, que loucura, velho. Você foi longe, hein, velho? Doido dessa ideia, né, bicho? Essa aí você foi longe. Essa daqui eu acho que foi a parte mais doida. Então aqui, ó, aqui seria algo mais ou menos aqui assim, né, ó. O Gerão gosta da confusão, né? Não, ele gosta, velho. Essa o bichão foi longe.
Olha lá, ó, aqui, ó, em relação ao CD, observe que o apótema é muito parecido ali com o do BC, só que ele está mais para o final da curva do que para o início. Então, aqui, ó, aqui é como se fosse véio. a barrinha aqui, ó. Ó, o apótema, chutando valores, né? Sei lá, aqui o apótema 1, aqui o apótema 3, aqui o apótema 3. Bacana, então a curva é uma curva igual dessa catenária com A igual a 3, então ela fica mais deslocada, continua sendo uma catenária. Com o ponto mais alto é o ponto aqui, ó, seria esse camarada aqui. Você trunca aqui. E a última, finalmente, seria o DA, em que é muito parecido com o AB. Bacana, só que aí o que vai acontecer? Ó, esse pontinho está mais perto do A, então ele estaria mais ou menos aqui assim, ó. O máximo, né? E o mais doido, cara, é você pensar que todas essas curvas são catenárias. Só que qual que é a única diferença? Doideira. O ponto onde você inicia e o ponto onde você termina e o apótema. Então, resumo da ópera, né? Resumo da ópera. Para você rotacionar um polígono, o que vai sempre acontecer? Olha o engenheirão gesseiro ali, ó. O bicho já tá todo colorido. A primeira vez que o engenheirão meteu aqui, deu uma aula no quadro aqui, ele saiu do quadro. Nós falamos, não, engenheirão, você fez um rebaixamento de gesso na sala, velho. O bicho saiu todo branco. Nós falamos, que isso? Olha o bichão. E eu tô tomando cuidado hoje pra não bater a mão na roupa. Se eu bater a mão aqui, velho... Engenheirão... Pegar experiência, tá pegando né, uns bicos aí de fazer um gesso aí. Mas hoje eu vim com a camisa, mas, ó, essa camisa aqui, ó. É pra ficar disfarçado, ela tá muito né? mais suja do que vocês conseguem ver, entendeu? Porque ela tá bem disfarçada, agora a calça não dá, né? Mas então, meu camarada, sabe você que loucura? Doido, hein, doido isso, né? Doido. Então, resumo da ópera. Para você rotacionar um polígono de modo que um ponto qualquer seja desloque suavemente, essa curva ela precisa ser composta por catenárias. E o formato dessas catenárias vão depender... Na verdade, o formato depende unicamente do apótema e o ponto onde você vai truncar depende da posição relativa do ponto que você quer que se desloque suavemente e as bordas dessa curva. Se for um polígono regular, vão ser catenárias simétricas, né? O mesmo tempo que você pegar para cá, você pega para lá. Se for um ponto aí, né, um polígono regular, mas um ponto fora aqui, aí vai continuar sendo catenárias, só que deslocadas ou na horizontal e também a amplitude dessas catenárias. E lógico, o mesmo acontece se o polígono for um polígono não regular. A lógica vai ser exatamente essa mesma aqui, ó. Que é como se tivesse os apótemas vão ser diferentes, né? Exatamente. Tudo gira em torno Conclusão, de então, apótemas. é que aquela solução dada no vídeo anterior vale para qualquer polígono regular ou irregular. Exatamente. Só adaptando a catenária ali, onde que Adaptando exatamente. Talvez pôr uma constante ali para esticar para cima, para baixo. Exatamente. Né? Que lá no negócio seu, como você tinha jogado aqui, né? Cara, não tinha sacado isso. O problema que eu resolvi lá foi esse, né, velho? Era uma barra com uma haste girando em torno... escrevendo uma translação e rotação em torno daquele ponto. Pois é. Então, quando você imagina uma barra ligada por isso daqui, eu acho que facilita você desconectar, abstrair. E você consegue resolver esse problema com facilidade. Imaginando que sejam várias barrinhas ligadas por uma bolinha ligada por uma haste. E as hastes vão mudando de tamanho. Exatamente. Então, acho que fica bem... Muito doido, velho. Doido esse negócio, né, cara? Ô, turma... Doideira, hein? Quem não inscrever para essa primeira turma do LC... não, é loucura. Vai se arrepender. Só isso que eu lhes digo. Comenta aí que outro problema maneiro aí você queria ver a gente resolvendo, discutindo. Pô, essa solução... Matar o Todinho aí, né? Matar, né? Lógico. Essa solução foi boa, hein, velho? E agora, se for uma figura que não seja... Não tem problema suficiente, você vai arrumar mais problema, né? Então, olha só. E se fosse um polígono... E se fosse um negócio que não é um polígono? Aí é só na lição de cálculo, né? Aí Você fala assim, se o lado não for retilíneo, nossa, não encerra o vídeo aí. Fica aí, esse aí você descobre no LC, que esse aí vai dar trabalho. Se liga, ó só. Olha só.
no meio do raciocínio engenheirão... Acabamos de fazer a solução que você tá vendo aí. Um adendo. Quer ver? Ah, Olha só que doideira. O engenheiro apresentou a solução, eu tava pensando um negócio aqui, não sei se vai dar certo, mas a ideia é, cara, se você aumenta muito o número de lados, vamos lá, aqui, ó. Tá aqui o seu lado, né? O lado do negócio tá girando em torno dessa catenária aqui. Aí você diminui o lado do negócio, tá aqui, você truncou mais a catenária. Quanto mais você diminui o lado do negócio, mais você trunca essa catenária. Até que chega uma hora que, pô, essa catenária vai ficar tão truncadinha assim, ó, para um número N grande de lados, que quando você for diminuindo, ela vai tender a virar uma reta. Que é o que a gente espera, né? Porque para um polígono com N lados, N tendendo a infinito, isso vai virar uma circunferência, e para uma circunferência, a roda circular, né? Ela vai girar suavemente se a pista for horizontal. exatamente. Beleza. Que a gente já tinha discutido até no vídeo 1, que foi quando até caí para trás, ele falou, que doideira, velho. Aí eu fiquei Exatamente. fritando esse negócio. Olha só, a equação que soluciona lá o ponto de truncamento, que seria esse xn aqui, né, x4, x8, o Gerão colocou lá pra gente, a equação é que o seno hiperbólico de xn é igual a tangente de π sobre n. O que a gente quer é avaliar essa expressão no limite em que n tende a infinito, que é o polígono virando uma circunferência. Exatamente. Beleza. O que a gente sabe no limite em que n tende a infinito? Bom, se o n tende a infinito, esse ângulo vai ficar muito pequeno, né? Esse argumento vai ficar muito pequeno. Então, para x muito pequeno, x muito menor do que 1, valem as seguintes aproximações. A tangente de x, ela é aproximadamente igual a x, beleza? Tangente de um ângulo é aproximadamente igual ao ângulo. E é elevado a x, a exponencial, porque o seno hiperbólico envolve exponencial, elevado a x é aproximadamente igual a 1 mais x, beleza? Isso aqui você pega lá da série de Taylor da função exponencial, né? Ela é 1 mais x quadrado sobre 2, mais uns termos. Se o x é muito pequeno, a aproximação de primeira ordem, o termo que sobrevive é esse cara aqui. Então eu falei, beleza, se o n está tendendo a infinito, o xn, como a gente tinha legado ali, né? Cadê? Ele vai ser muito pequeno, beleza? Então eu posso usar essas aproximações. Essa aqui seria para resolver a equação transcendental, que eu não estou muito interessado. Vamos pensar na equação da própria catenária. O y é igual ao cosseno hiperbólico de x. Exatamente. Que é o quê? Se você for colocar a definição, é isso. Só que você vai truncar essa catenária, vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar os desenhos que já existem, tá aqui, né? Essa aqui é a catenária, essa aqui é a equação da curva que a gente escreveu. Só que você vai truncar ela num intervalo em que o x é muito pequeno. A sua catenária ela só vai ser usada na sua solução, no limite em que o n tende a infinito, num intervalo em que o x é muito pequeno, beleza? Então se o x é muito pequeno, eu posso usar, então eu estou aqui nessa situação. Eu posso usar, por exemplo, isso. Então o e elevado a x vai ser 1 mais x, aproximadamente, esse cara aqui é 1 mais x, e esse cara é 1 menos x. Na hora que você soma, o x com menos x morre, vai dar 1 mais 1, 2, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, a função é y igual a 1. O que seria o y igual a 1? Na verdade seria menos 1, o tempo inteiro a gente estava falando isso, né? Teria um menos que ela é invertida, então seria y igual a menos 1. Voltando aqui no gráfico, y igual a menos 1 seria o quê? Ó? A gente tem aqui ó, um eixo x, aqui um eixo y igual a menos 1, cara, é justamente essa reta horizontal. E no caso que o engenheirão falou, que é esse aqui, quando você aplicar isso lá... Esse aí é o apótema. O A é o apótema, né? Então, olha Exatamente. só, a sua função é, abrindo ela, né? A que multiplica é elevado a ax mais elevado a menos ax sobre 2, certo? Isso. Sobre 2. Que, de novo, esse treco aqui vai dar quanto? Deixa eu pensar. É elevado a ax, né? 1 mais ax, né? Isso aqui é elevado a x elevado a a, né? Isso. Então isso aqui seria 1 mais x elevado a a. Certo? Deixa eu pensar. Não, seria 1 mais ax, né? Porque esse é uma esse x é muito pequeno, é verdade. Você pode até imaginar uma aproximação binomial aqui, né? Isso, exatamente. Esse cara cai.
Exatamente. Então, beleza, esse cara vai dar 1 mais AX, aqui vai dar 1 menos AX, o AX corta, 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1 vezes A. Então, Y igual a A. Exatamente. Na verdade, seria o Y igual a menos A, né? Y igual a menos A é o quê? Seria o 1, né? Exatamente. O 1, na verdade, é o A. Então, você vai ter uma reta horizontal Qual que é? exatamente embaixo do apótema. Exatamente. Ou seja, no Aqui a limite gente em que tinha o N vai para feito infinito, né? com os apótemas sempre iguais a 1, né? Para a catenária ficar bonitinha, né? Ficar cosseno ali sem o A. Mas pensando no problema genérico, né? Já inteiro. Tá provado essa reta igual a sua, então menos virou uma função constante. Então constante. é a reta horizontal. Tudo isso, meus amigos, para provar matematicamente que se tiver uma roda redonda, essa aqui é a estrada na qual ela deve Exatamente. se mover. Doido demais, Tá meu feito. camarada. Você tá doido. Doideira. É isso Gran aí. finale. Chave de ouro.